Em 10 dias, o plenário do Supremo Tribunal Federal julgou 94 processos em sessões virtuais. Quem destaca esses julgamentos para a gente é a nossa consultora jurídica. Olá, tudo bem com você, Karina Zucolotto? Boa noite, tudo bem? Olá, Cristiano, boa noite para você, boa noite a todos que nos assistem. Exatamente, os números impressionam nas sessões virtuais que acontecem no Supremo Tribunal Federal e não foi diferente da semana passada. Nas sessões virtuais que foram iniciadas no dia 27 de março e concluídas na semana passada, na quinta-feira, às 23 horas e 59 minutos, pelo menos 94 processos foram julgados na sessão plenária virtual do Supremo Tribunal Federal e na primeira turma, mais de 100 processos também foram julgados. Dentre os julgamentos realizados, a gente até noticiou um na semana passada, foi justamente a confirmação de uma decisão do ministro Edson Fachin, que dava interpretação conforme a CLT, a lei trabalhista, já que ela é omissa em tratando de início do prazo da licença maternidade para aquelas mães que tiveram filhos prematuros ou complicações na gestação e que a internação demorou mais de 2 semanas, por exemplo, para que pudesse sair do hospital. Por maioria, os ministros acabaram ratificando a decisão e entendendo que quando houver uma complicação nesse parto, principalmente de crianças prematuras, e que a internação demorar mais de 2 semanas, o início da contagem do prazo de licença maternidade para a gestante deve ser da data da alta da mãe ou do recém-nascido. Um outro julgamento também que foi realizado foi um pedido do ex-secretário especial da Cultura do Ministério da Cidadania contra a decisão do presidente da República, Jair Bolsonaro, que o teria exonerado do cargo. O relator, ministro Luiz Roberto Barroso, ele foi acompanhado por votação unânime no julgamento desse habeas corpus para entender que o pedido era improcedente e que essa decisão de afastamento ou não do cargo público, a exoneração, seria ato exclusivo e discricionário do presidente da República. Na semana passada ainda, 3 leis do Estado do Espírito Santo, todas elas de 1994, foram também declaradas inconstitucionais porque elas pretendiam transformar cargos públicos de ensino médio em cargos públicos de nível médio em cargos públicos de nível superior, o que a Constituição Federal proíbe absolutamente. Se a pessoa passa num concurso que é exigido o nível médio, para passar para um outro cargo de nível superior, ele tem que fazer um outro concurso público. E no estado do Piauí, foi confirmada também a inconstitucionalidade que já havia sido declarada anteriormente no plenário do Supremo Tribunal Federal de uma lei que conferia status de secretário de Estado a pessoas que trabalhavam como cargo administrativo no Poder Legislativo Estadual. A decisão foi questionada em sede de embargo de declaração, um tipo de recurso apresentado para modificar aquela decisão, mas os ministros mantiveram a inconstitucionalidade da norma. E ainda teve início também, na semana passada, o julgamento de uma ação proposta pela Procuradoria-Geral da República, na verdade, o Procurador-Geral da República ingressou com uma ADPF, questionando um dispositivo da Lei de Execuções Penais que confere a cada preso que trabalha o valor de pelo menos 3/4 do salário mínimo a título de remuneração. O relator é o ministro Luiz Fux, que já votou pela improcedência da ação e manutenção da recepção do dispositivo. Ministro Alexandre de Moraes votou da mesma forma, ministro Edson Fachin abriu a divergência e o julgamento foi suspenso em razão de um pedido de vista do ministro Gilmar Mendes. Esse é um assunto que ainda deve voltar a ser discutido no plenário. Virtual ou por videoconferência, vamos aguardar. E na sexta-feira passada, foi dado início a mais uma sessão de julgamentos virtuais no plenário. O Poder Judiciário, como a gente sempre diz, não para. São pelo menos 122 processos pautados para as sessões plenárias, 142 para a primeira turma e 108 para a segunda turma. Só que nessa semana há uma peculiaridade. Já foram apresentadas sustentações orais em áudio ou em vídeo para alguns julgamentos que deverão ser realizados e que estão na pauta dirigida de todas essas sessões virtuais. Então, Procuradoria Nacional, a Procuradoria
A Procuradoria da Fazenda Nacional apresentou sustentação oral, a Advocacia Geral da União também apresentou sustentação oral em diversos dos processos pautados, que na sua maioria questionam leis municipais ou estaduais. Dentre elas, uma ação que questiona uma lei do estado do Amazonas que proibiu a utilização de animais para testes da indústria de cosméticos. Como eu disse, são pelo menos quase 200 processos ou mais de 200 processos pautados para essa semana de julgamentos virtuais no plenário. E assim que a gente tiver qualquer decisão, a gente traz aqui no Jornal da Justiça. É com você, Cristiano. Ok, Karina, muito obrigado pelas suas informações, muitas informações. Até mais.